Efésios capítulo 1, nós vamos ler os versos de 3 até o verso 6, dando sequência à exposição dessa carta. Efésios capítulo 1, os versos de 3 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mais uma vez quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor, dizer como é bom estarmos de volta à exposição da carta aos Efésios, uma carta tão preciosa, tão rica e tão cheia de conteúdo. Não é conteúdo teológico, é evangelho puro. Quando nós lemos a carta aos Efésios, o que nós descobrimos, é que nós estamos diante do mais puro evangelho de Jesus, na maneira mais visível e da maneira mais clara possível. Então nós começamos a carta com a apresentação de para quem era essa carta, e já descobrimos que essa carta não era exatamente para os Efésios, mas era para todos nós, não é para a igreja de Jesus de todos os tempos. Descobrimos que quem estava sendo usado por Deus era um apóstolo extremamente quebrantado e humilde na presença do Senhor, porque ele sabia que ele era propriedade de Jesus, que ele tinha sido chamado por Jesus e que nada do que ele tinha para oferecer, nem mesmo a saudação, a graça e a paz, ele podia oferecer em seu nome, porque tudo pertencia a Jesus. E agora nós entramos na primeira grande sessão dessa carta, uma sessão muitíssimo importante, na compreensão de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai expor para nós a respeito do seu pensamento acerca da obra da salvação e acerca do propósito de Deus em formar a sua igreja e em conduzir a sua igreja de uma maneira muito especial no mundo. Nesse primeiro momento nós vamos analisar o papel de Deus Pai na história da salvação, e esse é o conteúdo dos versículos que nós lemos agora, de 3 a 6. Esse Deus Pai que Paulo começa descrevendo como sendo aquele que é o Senhor da história, é o dono de todas as coisas desde a eternidade, aquele que tem nas suas mãos a autoridade, o poder, que tem a sabedoria, que tem a graça e que tem o único que tem o direito de escolher e de fazer tudo segundo o beneplácito da sua própria vontade. O texto que nós estamos analisando hoje, ele é parte de um parágrafo bem grande. Essas divisões que nós temos aí de versículos, vamos esquecê-las um pouquinho, porque elas na verdade elas não existem. Nós vamos analisar até o verso 6, mas por uma questão de organização, para não ficar grande demais e para que a gente tenha condições de analisar com tranquilidade. Mas mesmo na leitura, os irmãos devem ter observado que alguns versículos estão separados no lugar errado, não é verdade? Calvino dizia que provavelmente quem fez a divisão dos versículos é alguém que aproveitou para fazer essa tarefa enquanto fazia uma longa viagem a cavalo. Então, ele foi escrevendo à medida que o andar do cavalo ia balançando, ele colocava um versículo. Então, muitas vezes a gente tem alguns versículos que eles estão cortando parágrafos. Então, esqueça um pouquinho essa divisão de versículos que nós temos aí. A ideia é que nós vamos analisar esse grande parágrafo, né? Na verdade, é um parágrafo só, é praticamente uma sentença só, que nós temos do verso 3 até o verso 14. Se você observar, mesmo os nossos tradutores da Bíblia aí, eles não colocaram nenhum ponto. Não há nenhum ponto do versículo 3 até o versículo 14. Essa grande sentença, ela está dividida em 3 partes, e as divisões não estão por sentença ou por frases, mas por assunto. Paulo está, na verdade, tratando da participação das 3 pessoas da Trindade, e
todas apontando para o mesmo objetivo, ou seja, tudo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez, visavam um único objetivo, a saber, a glória de Deus, ou a glória deles mesmos, né? Tudo era para a glória dele. Nós temos aí os versos de 3 até o verso 6, na primeira parte do verso 6, a obra do Pai, e você vai ver lá, dizendo que isso é para o louvor da glória da sua graça. Depois de 6 a 12, a obra do Filho, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E de 3 a 14, a obra do Espírito Santo, em louvor da sua glória. Há uma discussão muito séria e que se estende por séculos e séculos com o termo trindade. A gente não tem essa palavra na Bíblia. Então a doutrina da trindade, muitas vezes ela é questionada pelos seus opositores, pelos chamados antitrinitarianos, exatamente porque você não encontra essa palavra na Bíblia. Não tem um único versículo que tenha a expressão trindade como nós conhecemos. Então a nomenclatura da doutrina, ela meio que choca as pessoas, ela chocou e continua chocando as pessoas de uma maneira muito especial. Porém, não há de se duvidar de que essa é uma doutrina bíblica. Ela aparece de Gênesis a Apocalipse, né? Há inúmeros textos muito claros, um deles, esse texto que nós estamos expondo aqui, texto muito claro a respeito dessa verdade de que Deus é um Deus trino, um Deus que subsiste em 3 pessoas, da mesma natureza, da mesma substância, iguais em glória, poder, sabedoria, verdade, mas com papéis distintos, especificamente na obra da salvação. Então, mesmo que alguém não goste da ideia, ele vai ter que discutir isso com as Escrituras, né? Porque a Bíblia, ela está marcada por essa doutrina o tempo todo. Trindade é um nome que surgiu no século III, no século III não, entre o século III e o século IV, que foi quando se concluiu a sistematização dessa doutrina a respeito de Deus. Mais especificamente nos concílios de Niceia e nos concílios de Constantinopla. Mas provavelmente a pessoa mais importante para sistematizar e trazer clareza para o conceito de trindade como nós o conhecemos hoje, foi Agostinho de Hipona, que escreveu a primeira obra a respeito da trindade, que foi escrita durante 16 anos, ele levou 16 anos para concluir essa obra, de 400 depois de Cristo até 416, e essa é a grande obra que nós temos, e que nos dá uma visão plena, bíblica, completa a respeito da doutrina da trindade, ou a respeito da concepção de um Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina da trindade, ela não está aí para dizer que Deus se manifesta de 3 maneiras diferentes. Ela não está aí para dizer que Deus, que não é um Deus, mas são 3 deuses que se ajuntam para formar um Deus mais poderoso, que são 3 manifestações distintas desse Deus em relação à obra da salvação. Mas para dizer exatamente que, embora eles tenham papéis diferentes, nós estamos tratando do mesmo Deus, de um único Deus. Então hoje nós vamos analisar a primeira parte desse grande parágrafo, dessa seção em que o apóstolo Paulo aborda esse conceito que hoje nós conhecemos como doutrina da trindade, e vamos analisar os versos de 3 até o verso 6, a obra do Pai no plano da salvação. Paulo começa dizendo, talvez a frase mais significativa em relação ao que se pode dizer em relação à obra do Pai na salvação. Ele começa dizendo que Deus é o Deus Pai, né? O nosso Pai celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é bendito. É alguém que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É alguém que merece toda a exaltação por aquilo que ele fez. E se você observar, todos os verbos que aparecem aí nesses 3 versículos, nesses 4 versículos, né? 3, 4, 5 e 6, né? Nesses 4 versículos estão no passado. Todos eles estão no passado. Embora esses verbos eles estejam naquela forma verbal, naquela conjugação que
demonstra que essa é uma ação que foi feita no passado, mas que ela tem aplicabilidade no presente. Ela não se perdeu no passado. Ela não foi uma ação que aconteceu no passado e ela precisaria ser repetida novamente. Uma maneira bem interessante da gente observar é olhar os 3 principais verbos aí, né? Ele nos escolheu, Ele nos predestinou e Ele nos concedeu a sua graça. Por essas 3 coisas, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, porque Ele fez essas coisas conosco. Tudo isso já foi feito lá na eternidade, antes que nós estivéssemos aqui, antes que todas as coisas tivessem sido criadas, antes que houvesse mérito ou demérito, Ele havia feito todas essas coisas, e foi na eternidade onde o Pai planejou e determinou a nossa salvação. Foi na eternidade também onde Deus planejou e determinou a fundação da igreja e a constituição da igreja dentro dos propósitos para o qual Ele criou essa igreja. E isso é importante lembrar e é importante frisar isso, porque tem muita gente que acha que Deus está corrigindo as coisas no decorrer da história. À medida em que as coisas vão acontecendo, Deus vai criando alternativas, vai criando o plano B, o plano C, para poder resolver as questões que não deram certo. Mas, na verdade, o fato desses verbos estarem no passado, eles mostram exatamente isso para nós. Deus não está mais planejando a igreja, Deus não está mais predestinando quem vai fazer parte da igreja, Deus não está, na verdade, escolhendo quem vai ser salvo e vai ser alvo da sua graça. Tudo isso já foi feito na eternidade. E aí nós vamos começar, então, vendo as razões, não é? Porque Paulo vai dizer que Deus é bendito. Quais são as razões? Por que Paulo diz que Deus é bendito? Logo no verso 3 nós temos a primeira razão aí. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Essa é a primeira razão que Paulo dá exatamente para que nós bendigamos o nome do Senhor, para que nós possamos engrandecer o nome do Senhor e reconhecer a grandeza do Pai. E eu sei que é mais fácil às vezes nós contemplarmos as bênçãos materiais, e elas também vêm de Deus. A Bíblia diz que é do Senhor que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ou seja, as mínimas bênçãos que você colhe no seu dia a dia tem a ver com Deus, tem a ver com a graça do Senhor, tem a ver com a providência de Deus se manifestando na sua vida. Mas Paulo está falando de algo maior. Paulo está falando de algo que ele chama de toda sorte de bênção espiritual. E a ideia passada aqui por essa expressão toda sorte é de algo que é muito variado, né? Que é de grande variedade. Ou seja, Deus nos abençoou não apenas com aquilo que nos é visível, com aquilo que nos é palpável, que é tangível, mas Ele nos abençoou com toda uma sorte de bênçãos espirituais, e fez isso a partir das regiões celestiais. Em outras palavras, é preciso que, como servos do Senhor, nós tenhamos a plena convicção de que esse Deus bendito é um Deus que trabalha numa dimensão muito maior, muito mais perfeita e muito superior àquela que nós percebemos no nosso dia a dia. É por isso que o apóstolo Paulo, quando diz que nós devemos prestar atenção naquilo que é mais valoroso, ele diz que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Tudo que tem a ver com as bênçãos visíveis, palpáveis, não é? Que podem ser manipuladas por nós nesse mundo, elas vão desaparecer um dia. É uma bênção ter esse corpo, ter essa vida, é uma bênção ter casa, ter carro, é uma bênção ter família como nós conhecemos, é uma bênção podermos passear, é uma bênção podermos usufruir de tudo aquilo que Deus colocou para nós na criação. Mas todas essas coisas são temporais, elas vão desaparecer. Paulo está falando de uma grande variedade de bênçãos espirituais e bênçãos que se sobrepõem às espirituais exatamente pelo fato de que essas são eternas. Uma coisa muito importante que nós devemos destacar é que Paulo faz questão de usar uma expressão, e essa expressão vai aparecer o tempo todo
nesses 4 versículos é que tudo isso foi feito em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Você vai ver que essas coisas foram realizadas através de Jesus, através da obra de Jesus. Mas isso tem a ver com o plano, isso tem a ver com a autoridade, isso tem a ver com a obra exclusiva do Pai. É por isso que a Bíblia não diz que Jesus veio por conta própria. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi um presente de Deus, foi uma ação soberana do Pai ao enviar o Filho até nós. Deus fez todas essas coisas na pessoa de Cristo. Paulo, ele esclarece isso de uma maneira mais profunda, quando em Romanos capítulo 11, verso 36, ele vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso a ele seja a glória eternamente. Ele está dizendo que nada, absolutamente nada, aconteceu se não fosse por meio de Jesus. A própria obra da criação, nós sabemos, dependeu de Jesus. João começa o seu evangelho dizendo isso. Tudo que foi feito se fez por meio dele. E nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo por meio de Jesus. Essa é a primeira razão pela qual Paulo diz que nós devemos engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Ele é bendito porque a obra de Jesus, aquilo que ele fez na nossa vida e na história, por meio de Jesus Cristo, representa uma grande sorte de bênçãos espirituais, desde o perdão, desde a redenção, o novo nascimento, a santificação, tudo aquilo que Deus vem fazendo todos os dias na nossa vida, por meio de Jesus Cristo. E isso dá inclusive significado para que você ore e termine a sua oração dizendo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque foi feito tudo por meio dele. Nós somos um povo abençoado. E é essa a razão, primeira razão, porque Paulo vai declarar que Deus é bendito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas ele não para por aí. E ele agora, ele vai especificar 3 dessas bênçãos. Certamente nós poderíamos fazer uma lista enorme, porque Paulo está falando de uma grande variedade de bênçãos, através das quais ele nos abençoou. Mas Paulo vai destacar 3 coisas muito importantes aqui. A primeira delas, no verso 4, ele vai dizer que ele nos escolheu. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Veja só, o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, nele aqui se refere a Cristo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo diz que essa é uma bênção que nós devemos, pela qual nós devemos bendizer o Senhor. Saber que Deus me escolheu, que eu estou aqui hoje, que eu reconheço a graça de Deus, que eu me rendo à obra de Cristo, que eu me sujeito ao seu senhorio, que eu fui lavado no sangue de Jesus. Eu estou aqui, não foi por obra do acaso, não foi porque eu era melhor do que as outras pessoas, não foi porque aconteceu de alguém me passar essa mensagem no momento certo, mas porque eu fui escolhido do Senhor. Porque Ele me escolheu quando eu nem mesmo existia. Um dos textos que nós lemos durante a liturgia, eu coloquei lá exatamente, ele inclusive nós lemos a semana passada, eu coloquei de novo exatamente para a gente pensar nisso. Eu era ainda uma substância informe, e Deus já me conhecia. Todos os meus dias haviam sido escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus sabia de todas as coisas. Mas Paulo está falando de algo que é mais do que presciência. Ele está falando de um ato objetivo de Deus em escolher. Em dizer, eu quero esse para mim. Esse é meu filho. E sabe, irmãos, muitos não gostam dessa ideia. E eu sei que provavelmente, talvez alguns aqui, muitos nas nossas igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil não gostam dessa ideia. Não gostam porque primeiro parece que Deus está sendo injusto. E eu fico surpreso de alguém que a Bíblia diz que é injusto, julgar um Deus que a Bíblia diz que é santo, perfeito e justo em todas as suas coisas. A Bíblia diz que os meus pensamentos são muito menores do que o de Deus, então eu jamais vou compreender plenamente todas essas coisas. Mas sabe, irmãos, embora muitos não gostem dessa ideia,
e eu respeito isso, não vai nos dividir, isso não vai fazer com que a gente brigue, isso não vai fazer com que nós não possamos cultuar, louvar, bendizer o nome do Senhor, evangelizar juntos, fazermos todas as coisas juntos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, você precisa admitir que essa doutrina está nas Escrituras. Você pode até não gostar, isso pode te soar estranho aos ouvidos, mas a eleição, a doutrina da eleição, está nas Escrituras. E será, irmãos, que isso não é uma demonstração? Alguns dizem, será que isso não é uma demonstração da incoerência da Bíblia? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não é isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso não parece uma incoerência? Não parece uma coisa maluca? Mas sabe, irmãos, o fato da Bíblia dizer que Deus não faz acepção de pessoas significa tão somente que Deus, quando olhou para todos nós, indistintamente, antes de nos escolher, Ele sabia quem nós éramos, exatamente iguais. Não havia um justo sequer, não havia um que fizesse o bem. Todos haviam se desviado, todos estavam perdidos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo reconhece a escolha de Deus como uma bênção. Paulo reconhece que a escolha de Deus dos seus eleitos é uma das maiores bênçãos. Isso é consolador. E Paulo podia dizer isso de cátedra, irmãos, porque Paulo sabia que ele era um homem que, se dependesse dele, se dependesse da sua disposição de buscar a Deus e a salvação e de reconhecer Jesus como Salvador, ele jamais estaria onde estava, ele jamais seria um salvo e muito menos poderia ser chamado de apóstolo de Cristo. Paulo sabia que o dia em que ele saiu de Jerusalém e tomou o caminho de Damasco, o seu propósito era simplesmente de destruir o nome de Cristo, era de prender aqueles que confessavam o nome de Cristo. Mas nessa situação, ele reconhece que ele foi escolhido pelo Senhor. E ele não apenas reconhece isso, mas ele teve o testemunho do próprio Jesus, quando chama Ananias e diz para Ananias: vá orar com Saulo. E diz para ele: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele não diz que era só um instrumento comum, era alguém que Deus havia escolhido. Essa é uma escolha, irmãos, que foi feita antes da fundação do mundo. Portanto, ela não estava condicionada a nada. Ela não estava condicionada a nenhum comportamento. Ela não estava condicionada a nenhuma circunstância. Ela não estava condicionada a nenhum mérito. Foi uma escolha em Cristo Jesus. Embora não saibamos o porquê Deus escolhe um e rejeita outro, e isso eu concordo plenamente com você que talvez tenha dificuldade com essa doutrina. Eu não tenho essa explicação, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que quando Deus faz assim, Deus faz para a sua própria glória. É para o beneplácito da sua glória. Eu não sei a razão porque Deus escolhe um e não escolhe outro. Talvez lá na eternidade a gente vá ter essa explicação. E, francamente, eu acho que lá na eternidade isso não vai ter o menor sentido para nós. Porque as coisas estarão tão mais bem esclarecidas para nós. E será tão precioso estar com o Senhor que isso não terá qualquer significado. Essa escolha também, irmãos, ela teve uma razão de ser. Paulo não diz apenas que nós devemos engrandecer e bendizer o nome do Senhor porque Ele nos escolheu. Mas nós devemos engrandecer e bendizer o Senhor porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo com um santo propósito. Ele diz para sermos santos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual Ele nos escolheu. Duas palavras muito importantes, irmãos. Ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O propósito da escolha, irmãos, foi nos tirar do meio da perdição, ou como Paulo vai dizer no capítulo 2, não é, do curso desse mundo. Que nós todos estávamos andando segundo o curso desse mundo. Nos tirar daquela correnteza de perdição e nos colocar num lugar distinto perante Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolhe não com base nos nossos méritos, porque não havia, mas Deus nos escolhe com base naquilo que Cristo fez por nós e com base naquilo que Ele espera que nós vivamos por causa do sacrifício e do amor de Jesus na nossa vida. O que Ele espera é que haja coerência entre aqueles que foram escolhidos e a vida desses escolhidos.
E é por isso que eu me ofendo quando alguém que não aceita a doutrina da eleição diz para mim: então, se é assim, podemos cair na gandaia, podemos pecar à vontade, porque afinal de contas, você é um escolhido e nada pode tirar a salvação de você. Porque a Bíblia diz que Deus me escolheu e me escolheu com um santo propósito, para que eu fosse santo e irrepreensível perante Ele. Fomos escolhidos para andar em santidade diante de Deus e diante do mundo. Fomos escolhidos para sermos identificados e para que o mundo nos reconhecesse assim, para que o mundo olhasse para mim e pudesse crer e pudesse entender que Deus tem uma obra maravilhosa. Santidade e irrepreensibilidade são marcas dos escolhidos. Eles não são a causa pelo qual eles foram escolhidos. Se Deus esperasse santidade e esperasse que eu me tornasse irrepreensível, eu jamais seria escolhido. Mas Ele me escolheu para que eu pudesse viver assim. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz: onde não há santidade, também não houve escolha. Se não há santidade na sua vida, aí você deve duvidar de que você é um escolhido. Mas se o seu desejo maior é por uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor, isso é marca de que você é um escolhido do Senhor. Não é por mérito, não é por resultado, não é por condição, não é por nada. É pelo amor do Senhor em Cristo Jesus que Ele nos escolheu. Por isso, bendito seja Deus que nos escolheu. Terceiro lugar, o texto diz que Ele nos predestinou. E parece que nós estamos falando da mesma coisa, mas não é. Se escolha tem a ver com a separação daqueles que Deus quis para si, que Deus separou para serem chamados e transformados em seus filhos, daqueles que Deus chamou para receberem a graça e tornar a salvação efetiva na vida deles. A predestinação tem a ver com o destino dessas pessoas. Nós fomos predestinados. Fomos escolhidos e Deus nos deu um destino. É para a salvação. O texto a seguir então, verso 5, vai dizer: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E de novo, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que Deus fez isso? De novo eu vou dizer, talvez para você que tenha dificuldade até com essa palavra. Essa é uma palavra que é meio que maldita no meio evangélico em muitos lugares. Quando você fala de predestinação, parece que você está falando de uma heresia. Mas olha, se você acha que essa é uma heresia, ela é uma heresia bem bíblica. O conceito de heresia para mim é aquilo que não é bíblico. Mas se você acha que isso é uma heresia, isso é bíblico. Está aí. Deus fez isso. E Deus fez isso pelo beneplácito da sua vontade. O texto aqui não diz por quê. Ele apenas diz que Ele fez isso segundo o beneplácito da sua boa vontade. A expressão beneplácito significa deleite, prazer, satisfação, desejo. Deus fez isso pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio deleite. Só por isso. E quem sou eu para questionar no que Deus se deleita e em quem Ele se deleita? Eu sou apenas um pecador. Nós sabemos apenas que Deus escolhe e destina aqueles a quem Ele quis. Para quê? O texto diz para Ele. Para Ele, para a adoção de filhos, para o louvor da sua glória. Isso significa que aquilo que muita gente diz desde muito tempo, que você é só uma criatura de Deus, é a mais pura verdade. Você é apenas parte da criação de Deus, mas por causa da obra de Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, Deus transforma você em filho. E faz isso por adoção. Você não é filho natural de Deus. Você é um filho adotivo. Você é filho do amor de Deus. Deus trouxe você para Ele. Deus atraiu você para Ele. Jeremias diz que o Senhor fez isso nos atraindo com amor eterno. Com amor eterno. E a razão que nós temos aí, biblicamente, é apenas: Deus fez isso para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Ter os seus escolhidos diante de si, na eternidade, para a sua glória, para o seu louvor, faz parte do deleite, faz parte da alegria do Senhor. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para sermos da sua família, para sermos seus filhos. Isso significa que nem todo mundo no mundo é filho de Deus.
Mas se você é um escolhido de Deus, você foi adotado pelo Senhor, faz parte da família de Deus. E mais uma vez, é só por meio de Jesus Cristo. Agora eu queria pensar um pouquinho só sobre essa questão de ser segundo o beneplácito da vontade de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para você, talvez você não goste dessa ideia. Como Deus pode gostar de escolher uns e não escolher outros? Nós não nos importamos de fazer escolhas, não é verdade? E não achamos que seja injusto. Não achamos que seja injusto a gente chegar no nosso galinheiro e dizer, esse franguinho vai morrer para o nosso almoço hoje, e aquele ali não, vai viver, vai se tornar o galo do terreiro. Eu sei, você pode estar dizendo, pastor, está me comparando com uma galinhazinha, porque ela é só uma galinha. Somos todos criaturas de Deus, criados por Deus e para Deus. O fato é que nós estávamos completamente perdidos. Não havia qualquer mérito em nós. Podemos até não gostar, podemos até não concordar, podemos achar que Deus não poderia. Mas o que eu quero dizer para você é que quando a Bíblia diz que Deus faz tudo pelo seu próprio deleite, pelo seu próprio prazer, Ele é soberano. Ele é mais soberano do que eu e você, Ele é mais soberano do que todos nós juntos, Ele é mais soberano do que o maior soberano que existe nesse mundo. Ele é soberano, Ele pode sim. Você pode não gostar, mas Ele pode fazer. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz o que Ele bem entender. E tudo isso vai redundar em honra e glória para o Senhor. Mais uma vez uma citação de Agostinho, e que é muito interessante. Agostinho diz assim, no paraíso eu podia pecar. Não é? Adão não pecou? Podia pecar. Depois do paraíso, eu pequei, e agora eu posso não pecar. Ou seja, é possível que eu não peque aqui, mas eu ainda peco. Estou fora do paraíso, eu já pequei, e é possível que eu não peque, eu posso lutar, eu posso buscar a santidade, eu posso buscar ser irrepreensível diante de Deus, mas eu ainda corro o risco de pecar todos os dias. O alvo é não pecar. Por isso que 1 João capítulo 5, verso 18, diz aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Antes, aquele que é nascido de Deus, uma referência a Jesus, né, o santifica, para que ele não peque, e assim o maligno não lhe toca. Mas Agostinho continua. Então no paraíso eu podia pecar. Depois que eu pequei no paraíso, eu não posso não pecar. Mas depois que a graça de Deus me alcançou, eu posso não pecar. Mas quando eu vier estar na presença do meu Deus, em estado eterno, eu não poderei pecar mais. Nunca mais vou pecar. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu e porque Deus me destinou para a salvação e para a eternidade na presença dEle. Deus não destinaria alguém para a sua presença para viver pecando lá. Talvez você não goste, como Jó também não gostou de algumas respostas que Deus deu para ele naquele momento difícil que ele viveu. Mas Jó 38:4 diz, onde estavas tu? Deus dizendo para Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Onde é que você estava? Quem é você para dizer? Ou como diz o cântico que nós cantamos e gostamos tanto, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Ele é Deus quando mandou construir a arca. E Ele era Deus quando mandou Noé fechar a porta da arca. Deus é Deus. E por fim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, que nos escolheu, que nos predestinou e nos concedeu todas essas coisas gratuitamente no amado. Gratuitamente, eu não precisei fazer nada, não paguei por nada, absolutamente nada. Paulo insiste em que Deus fez tudo isso gratuitamente. E de novo a expressão amado aí se refere a Jesus. Ele fez isso gratuitamente no amado. Paulo vai dar uma ênfase muito grande nessa carta. Várias vezes ele vai voltar a esse tema.
da gratuidade da salvação, do dom precioso, do presente que Deus nos deu. A salvação não é um bem que se adquire por qualquer outro meio. Não se pode comprar, não se pode barganhar, não se pode emprestar, não se pode dividir a salvação. A salvação é um presente de Deus. Eu posso proclamar a respeito da salvação, mas eu não posso dizer, vou te dar um pedaço da minha salvação. Eu não posso comprar a salvação de ninguém, não posso fazer isso de maneira nenhuma. A salvação só pode ser ganhada, e isso gratuitamente por meio do amado Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a vida, só Ele é a verdade, e só Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. A graça é essa marca que Deus, a graça é a marca dessa obra que Deus fez na nossa vida, e pelo qual Paulo diz que Ele é bendito. Bendito Deus e Pai que graciosamente, gratuitamente olhou para esse bando de gente perdido, pecador, caminhando para o inferno, merecendo a morte, e diz, eu vou salvar você, eu vou te buscar, eu vou te conceder isso gratuitamente. E amados, a graça, ela é talvez a grande motivação que nós temos para algo que também é uma crítica que aqueles que não creem na doutrina da eleição nos fazem. É que então, se Deus escolheu e se Deus já predestinou tudo, eu não preciso pregar o Evangelho. Mas sabe, amados, é exatamente porque eu recebi de graça e porque eu sei que o meio pelo qual Deus instituiu para alcançar os seus eleitos é através do Evangelho de Jesus, é que eu prego. É por isso que eu entendo o valor, a importância daquele texto que a gente às vezes aplica erradamente, né? Dizendo, você ganhou uma garrafa d'água, me dá um copo d'água, de graça recebestes, de graça dai. Mas o texto não se aplica a isso, o texto diz, de graça recebestes a salvação, de graça dai. Ofereça a salvação, seja um instrumento da proclamação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É pela proclamação do Evangelho. É por isso que a Bíblia diz que são benditos também os pés daqueles que anunciam as boas novas em Cristo Jesus. Porque são anunciadores da graça, são anunciadores do presente de Deus, são anunciadores para o mundo inteiro do amor de Jesus. É graça, superabundante graça. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre a graça, porque no capítulo seguinte a gente vai ter muita coisa para falar sobre ela. Quero concluir com algumas aplicações que eu espero que você leve para o seu coração, para a sua casa, para a sua vida e para a sua disposição de proclamar Jesus e de dizer que Deus é bendito eternamente. Primeira delas, lembre-se, a nossa salvação é obra exclusiva de Deus e Ele é bendito por isso. Não fiz nada para merecer, não tenho qualquer participação. Ele planejou, Ele escolheu, Ele destinou e Ele fez isso gratuitamente. E por isso Ele é bendito eternamente. Não deixe passar um único dia na sua vida sem que você possa erguer a voz aos céus e dizer, bendito meu Pai, meu Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor me escolheu. Bendito seja o Senhor. Segundo, quem compreendeu a eleição e a predestinação jamais usará essa doutrina para justificar o seu pecado. Não use, porque você foi escolhido e predestinado para viver santa e irrepreensivelmente perante o Senhor. Nunca, jamais use a obra da eleição para justificar o seu mau comportamento ou a segurança que você tem de que você não vai ser condenado. Porque, lembrando da frase do reverendo Augusto de novo, cuidado, porque onde não há santidade, talvez não haja escolha. Terceiro, essa é uma doutrina que nos humilha. Tem muita gente que acha que quem crê na predestinação é soberbo, é orgulhoso. Não. Essa doutrina me humilha. Ela me coloca no meu lugar e me lembra que eu não sou nada. E que eu não seria nada se não fosse a escolha do Senhor. Se não fosse a graça de Jesus me alcançar. Não sou nada. Eu não tinha direito a absolutamente nada. Jamais o buscaríamos por nós mesmos. Jamais poderíamos ser salvos pelos nossos méritos. Jamais poderíamos alcançar o caminho da salvação. Tudo foi mediante a graça, não de obras para que ninguém se glorie. Seja humilde e lembre-se todos os dias. Se você
é salvo em Jesus, é porque o Senhor foi até você, porque você é apenas um pecador, apenas uma pecadora, perdido, caminhando para a morte. Mas Ele te deu graça em Jesus. E por último, por essa doutrina, eu e você somos desafiados a nos consagrarmos a Deus, a nos consagrarmos com santidade e com um coração pronto para servi-lo. Por causa dessa doutrina, nós vamos nos lembrar de que eu tenho que me consagrar ao Senhor, não apenas para viver uma vida santa, mas também para que outros possam olhar para a minha vida e reconhecer esse Deus em mim. E eu queria dizer para você, que assim como Deus mandou um Ananias para orar e discipular Paulo, talvez Deus queira levantar você para fazer a mesma coisa com outras pessoas. E eu olho ao redor, ao nosso redor aqui na nossa igreja, na nossa cidade, né, nessa quantidade de pessoas aqui, e vejo aquilo que a Bíblia diz. Né? Quando Paulo quis sair, né, de Corinto, porque as coisas estavam muito difíceis, Deus disse para ele: fica aí, fica, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Eu queria dizer para você, o Senhor tem muita gente para ser alcançada, muita gente escolhida do Senhor. Eu não preciso saber quem é, eu só preciso saber disso e saber que é minha responsabilidade me dispor humildemente para proclamar o Evangelho, porque o Espírito de Deus faz o restante. Ele alcança os eleitos, Ele aplica a salvação a quem Ele quer. Quero convidar você para orar nessa noite e colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer juntamente comigo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos juntos meditar na Tua palavra, de lembrar de verdades tão profundas, tão desafiadoras, ó Deus, ao ponto de não termos todas as respostas, de não conseguirmos, ó Deus, todas as explicações, mas verdades, ó Deus, que nos humilham ao ponto de reconhecermos que essas verdades estão nas Escrituras, e por isso só nós já devemos crer nelas, e que essas verdades apontam para um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, inclusive da salvação. Por isso, ó Deus, nessa hora, nós queremos bendizer o nome do Senhor, bendizer pela Tua escolha soberana, perfeita. Queremos Te agradecer, ó Deus amado, pelo destino que o Senhor nos deu para sermos filhos Teus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo propósito pelo qual o Senhor nos alcançou para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. E queremos Te agradecer, ó Deus amado, pelo meio através do qual o Senhor nos deu todas essas coisas, sem que tivéssemos que pagar absolutamente nada, sem que pudéssemos apresentar qualquer mérito, apenas a graça de Jesus nos foi dada. Muito obrigado por isso, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor hoje e eternamente. Amém, Senhor.